Olá, meus amigos, que beleza? Um forte abraço a todos vocês. Desde já eu peço o seu like, não se esquece não. Vamos likezar todo mundo, compartilha nosso link nas suas redes sociais e se você ainda não conhece o nosso canal, conhecendo agora, que beleza, se inscreve no nosso canal e venha participar da nossa família. A nossa pauta de hoje, meus amigos, é justamente falar sobre o Bahia contra o Grêmio, a importância desse jogo, a tabela também do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, só tem duas vagas, viu? A verdade é essa, só tem duas vagas. Cruzeiro e Grêmio dificilmente não estarão na Série A. O Cruzeiro já está, na realidade, né? O Cruzeiro já está, acabo até me esquecendo da antecedência gigante que o Cruzeiro conseguiu essa vaga. Mas o Grêmio também estará. Restam duas vagas. Bahia e Vasco da Gama estão próximos dela, mas ainda tem mais equipes que nós vamos mostrar na tabela aqui. Meus amigos, nós vamos falar um pouquinho também da questão administrativa política do Bahia, já que o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho está muito próximo de ser destituído da sociedade do Bahia, né? Ele é sócio do Esquadrão, será votado aí a sua expulsão do quadro de sócios do Esquadrão de Aço. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar com relação ao futebol. Jogadura e arrebenta no like aí, papá. Jogadura e arrebenta no like, ó. No G4 da Série B, desde a primeira rodada, Bahia vive um momento menos confortável que em 2010. Meus amigos, sinceramente, o resultado do Bahia frente ao Brusque, o triunfo do Esquadrão de Aço frente ao Brusque foi, sinceramente, o trecho mais importante dessa história que nós vamos contar agora. Se o Bahia não vence o Brusque, um empate, meus amigos, nós estaríamos numa situação extremamente perigosa. Em termos emocionais, porque um empate ou uma derrota na Arena Fonte Nova seria péssimo para o Bahia. E em termos também do crescimento de algumas equipes que estão ali abaixo do G4. Quinto colocado, sexto colocado. É o exemplo do Sport e do Sampaio Corrêa, por exemplo. Então, se o Bahia não tivesse esse resultado positivo, meus amigos, a situação estaria muito perigosa. Mas vencemos e este triunfo contra o Brusque, lá no futuro nós vamos falar um pouquinho como ele foi determinante para as pretensões do Bahia em alcançar a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar a tabela aqui da competição para que a gente possa refletir um pouquinho sobre ela e aí eu vou justificar o porquê eu estou dizendo que só tem duas vagas. Só há duas vagas nessa história toda. Bahia 56 pontos, Vasco 55. Sampaio Corrêa e Sport 52 pontos, Ituano 51. A diferença do Bahia para o quinto colocado e o sexto são somente de 4 pontos. Vasco da Gama, 3. Meus amigos, imagine que o Bahia estivesse com 54 pontos. Se o Bahia empatasse com o Brusque, a diferença seria somente de 2 pontos. Com o Bahia enfrentando o Grêmio na Arena Fonte Nova. Arena Grêmio, na qual o Grêmio é amplamente favorito para esse jogo. Então a situação do Bahia seria extremamente perigosa. Então é por isso que eu digo para vocês que o triunfo frente ao Brusque, ele foi muito importante. E quando terminar toda essa historinha da Série B, nós vamos refletir ainda sobre esse dia. Porque o Bahia vencendo de 1-0, mesmo não tendo feito um bom jogo, o resultado agora é que conta. Desempenho já era. Era para ter desempenho antes. Agora não. Agora é contagem de pontos de fato. Meus amigos, o Sport e o Sampaio Corrêa estão em ascensão na competição junto com o Ituano. O Bahia ainda não. O Bahia vinha de 5 jogos sem vencer. Venceu agora contra o Brusque. O Vasco da Gama consegue respirar a 3 rodadas, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Vasco da Gama vem conseguindo se recuperar. O Sampaio Corrêa é surpreendente. 4 triunfos em 5 jogos. O Sport também, 4 triunfos em 5 jogos. O Ituano um pouquinho abaixo, 3 triunfos em 5 jogos. Estas 3 equipes, na minha opinião, irão disputar uma vaga na Série A. Bahia, Vasco, Sampaio Corrêa, Sport e Ituano disputam 2 vagas. Criciúma e Londrina, sinceramente, eu já tirei. O Londrina, pelos resultados, a gente está vendo aqui, o Londrina nos últimos 5 jogos só fez 3 pontinhos. Disputou 15 pontos, só 3 pontos. O Criciúma, embora tenha vencido 3 nos seus últimos 5 jogos, meus amigos, o Criciúma vai encontrar nada mais, nada menos do que o Vasco da Gama. Então, vai encontrar times que querem também uma vaga na Série A. É o confronto direto que o Criciúma terá. Então, acredito que o Criciúma, com 49 pontos,
não terá a chance de ter a vaga. Tem 12 triunfos, para ter uma ideia, o Bahia tem 16, o Vasco tem 15, então o número também de triunfos do Criciúma atrapalha, o saldo de gols também está em 8, o Bahia tem 13, por exemplo, tem 7 de diferença, então tem muita coisa que tira o Criciúma desta reta final. Eu falei 7 pontos, mas não, né? São, na realidade, 2 mais 3, 5 gols, né? Que também é muita coisa. O Criciúma não vai dar 5-0 em todo mundo, não vai golear todo mundo. Mas, crava aí. O Grêmio já está, tanto é que eu não coloquei. A própria tabela ajuda demais. A própria tabela. Tem um jogo contra o Bahia na arena do Grêmio. Depois ele joga contra o Náutico, sem chance nenhuma, mesmo que seja em Recife. O Náutico já é Série C. Ainda tem o Brusque na última rodada na Arena Grêmio. E antes do Brusque joga contra a Tombense. Então, a tabela do Grêmio é muito tranquila. É somente pontuar contra o Bahia. Somente pontuar. Não falo nem no Grêmio vencer o Bahia. Somente pontuar. Mas o Esquadrão de Aço tem 3 resultados nessa brincadeira. Um não nos interessa. A derrota frente ao Grêmio não nos interessa. É perigosa, inclusive, porque se o Sport fizer sequência de triunfos, o Bahia faz o seu jogo contra o Vila Nova na Arena Fonte Nova, com o Sport à frente do Bahia na tabela. Exemplo, um imaginário que o Bahia perca, o Sport vence o Vasco, o Sport vai para 55 pontos. Só que o Sport joga na quinta-feira e o Bahia joga no próximo sábado, contra o Vila Nova. Então, o Sport, vencendo o Londrina, ultrapassa o Bahia na tabela mesmo com o jogo a mais. Aí está o jogo mental. Muito importante o Bahia vencer o Grêmio. Vencer o Grêmio é a melhor alternativa. Ah, o empatezinho tá bom. Sim, tá bom. Tá bom, o empatezinho tá bom. Mas Sport e Sampaio estão em ascensão na competição. E se eles emplacarem 2 triunfos seguidos aí, meus amigos, nós teremos o Sampaio Correia e o Sport Recife à frente do Bahia, inclusive em pontuação. Então nós temos que tomar muito cuidado para não perder para o Grêmio. É um jogo muito importante para o Esquadrão. Agora é evidente que o Sport vai jogar contra o Vasco, um jogo dificílimo demais. O Vasco da Gama também precisa vencer. O Sampaio Corrêa também tem um jogo muito difícil. Então, meus amigos, está jogada todas as cartas na mesa. Posso dizer para você, Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro com muita antecedência e Grêmio já estão na Série A. O Grêmio é questão de rodada após rodada aí, é um pontinho aqui, um pontinho acolá, pronto. O Bahia não. O Bahia tem jogos que se transformaram difíceis pelo seu desempenho, né, atual, pelo crescimento do próprio Vila Nova e do Guarani na competição, embora eles não tenham mais nenhuma oportunidade de subir para a Série A e nem de cair. Talvez o Vila ainda tenha, mas o Guarani vencendo o CRB já não tem mais nenhum tipo de situação na Série B que o coloque na Série C ou que vá para a Série A. O Guarani pode estar até meio que já fechando as portas, esperando 2023 chegar, mas isso não quer dizer nada. O Guarani pode vir aqui, vai fazendo um belo campeonato, principalmente no segundo turno. Então o Bahia tem jogos difíceis, até pelo seu desempenho em baixa e pela ascensão dos seus adversários. Meus amigos, vencer o Grêmio é importante, é muito importante. Torcer para que o Sport e o Vasco empatem, torcer para que o Sampaio Corrêa não consiga mais um resultado positivo e o Ituano também. Vasco, Sampaio Corrêa, Sport, Ituano e Criciúma se enfrentam, eles vão se encontrar aí. E aí que está a grande vantagem do Esquadrão de Aço, que fazendo o seu resultado, os demais vão se implodindo, eles vão se destruindo, porque o Bahia não tem mais o confronto direto com essas equipes e eles têm. Então é muito importante também refletir sobre isso. Wendel, você disse que só tem 2 vagas. Quem tem maior possibilidade para buscar essas vagas é justamente Bahia e Vasco. É o 3º e o 4º colocado. Eles têm a maior possibilidade. Inclusive, das 2 vagas, posso dizer para você que na próxima rodada, talvez na 37ª, já podemos dizer, Bahia já está garantido. Não tem quem segure o Esquadrão mais. Mas até o momento, Cruzeiro e Grêmio, nas próximas rodadas, vão se desenhar mais. Grande possibilidade do Bahia. Grande possibilidade. Agora, não podemos perder, nem sonhando.
Nem sonhando, nós não podemos perder. Meus amigos, joga duro e arrebenta no like aí, ó. Quero ver você, papá. Quero ver você no like aí, ó. Jogando duro e arrebentando. Defesa de ex-presidente tenta cancelar a GE, que votará expulsão. O ex-presidente Marcelo Guimarães Filho terá sua expulsão do quadro de sócios votada pelos associados do Bahia na segunda-feira e a tendência é que haja a expulsão. Não à toa, Marcelo Guimarães Filho já trabalha nos bastidores, já envolve a questão jurídica para tentar cancelar a Assembleia. No entanto, conforme informações aqui dadas pelo portal scbahia.com e a informação saiu do portal Bahia Notícias, está mantida a Assembleia Geral Extraordinária que votará a possível saída do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho do quadro de sócios do Esporte Clube Bahia, apesar de um pedido da defesa do ex-dirigente pelo cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária. A votação está marcada para a próxima segunda-feira, dia 17, em formato híbrido, presencial na Arena Fonte Nova ou pelo método virtual das 15 às 20h30. Os sócios do Esporte Clube Bahia irão votar na expulsão ou não do Marcelo Guimarães Filho, ex-presidente do Esquadrão de Aço. Meus amigos, após a tentativa do cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, que irá votar com relação à expulsão ou não do Marcelo Guimarães Filho, o Conselho Deliberativo se posicionou com relação ao fato, e eu vou abrir aspas aqui para o Conselho Deliberativo, representado, presidido por Leonardo Martinez. Abrindo aspas, as fases processuais foram rigorosamente seguidas. Todas as oportunidades foram concedidas para que o representado pudesse se posicionar. Meus amigos, além disso, a carta, em resposta, ainda fala que o Marcelo Guimarães Filho teve todo o direito pleno e amplo do direito da defesa. Então, meus amigos, você que é sócio do Esquadrão de Aço, você, segunda-feira, estará habilitado para poder escolher com relação à expulsão ou não do Marcelo Guimarães Filho. Questões políticas, administrativas, que eu não vou entrar nessa seara, até porque, papá, o negócio aqui é futebol. O negócio aqui é futebol. Agora, de fato, eu presenciei, presenciei quer dizer, como torcedor do Bahia, presenciei sim que a gestão do Marcelo Guimarães Filho foi muito ruim para o Esquadrão de Aço. Não à toa, o Bahia conseguiu hoje ser o que é, um clube democrático, um clube na qual o sócio-torcedor escolhe os destinos do seu clube, beleza? Com relação à SAF, que possivelmente irá retirar esses direitos aí adquiridos, mas há também uma contrapartida de um time muito mais competitivo, muito mais organizado, e um time que vai propor um futuro muito mais promissor para o Esquadrão de Aço. Isso daí é pauta até para uma outra situação de conteúdo, beleza? Mas o fato está dito. Tabela do Esquadrão, só temos 2 vagas, o papai, só temos 2 vagas. Grêmio já está lá. Bahia e Vasco podem conferir, sim, estão na frente, podem sim conseguir. Bahia não pode perder de jeito nenhum para o Grêmio, é muito importante. E a gente tem que secar também as outras equipes, O Sport, o Criciúma, o Sampaio Correia, o Vasco da Gama. É vencer e secar. O lema é justamente esse. Infelizmente, o Bahia poderia estar muito mais tranquilo, mas o fato histórico não aconteceu do jeito que nós queríamos e a verdade está aí. A realidade está aí. Torcer para o Esquadrão vencer, torcer para que os outros clubes não consigam bons resultados e, claro, encontrar o Vila Nova na Arena Fonte Nova com a grande possibilidade de acesso. Meus amigos, joga duro e arrebenta no like, com certeza você vai compartilhar o nosso link e também, se você gostou do conteúdo, vem pra cá, papá, vem pra cá, joga duro e arrebenta. Somos mais de 4.700 inscritos, rumo aos 5.000. Meus amigos, até o próximo conteúdo, valeu!